Hoje a gente vai falar aqui, gente, por que o sono é uma peça fundamental no processo de emagrecimento e definição muscular depois dos 40 anos. E eu vou chamar uma pessoa aqui que eu admiro muito para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, um especialista no sono, tá? Então, é o Leozinho, não sei se o Léo tá por aqui já. Você que tá aí, que dorme mal pra caramba, tem dificuldade para dormir, acorda muito durante a noite, acorda de manhã, parece que não dormiu nada durante a noite, com dor de cabeça, cansado, passa o dia todo bebendo café porque não consegue dormir durante a noite. Se você é essa pessoa, presta atenção, hoje no final dessa live a gente vai dar dicas aqui para resolver esse problema. E se você conhece alguém também, gente, que não consegue dormir direito, que está com problema em pegar no sono, acorda muito de madrugada, envia essa live para essa pessoa agora, tá bem? Vamos ajudar o maior número de pessoas aí a conseguirem dormirem bem, a conseguir descansar bem, acordar bem no outro dia para ter um dia mais produtivo, tá bom? Obrigado, Ed. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando para o maior número de pessoas possíveis, seja jovens, mais experientes, né, de mais idade, menos idade. Pessoas, todo mundo, nós, seres humanos, precisamos dormir bem. A gente vem enfrentando esse período que a gente se desliga ao longo da história da humanidade. Até hoje a gente dorme, a gente passa por algum motivo biológico específico, por algum momento que a gente se desliga. E por que isso é importante? A gente vai ver tudo isso hoje. Então, é sempre um prazer estar falando para a tua audiência, para a galera aí que quer melhorar. A gente está buscando pessoas que querem melhorar sempre, né? Opa. Ô, Léo, você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá. A galera tá ouvindo o Léo bem? A impressão que eu tenho que tá um pouquinho baixo. Não sei se é só para mim. Galera, dá uma moral pra gente aí. Vocês estão escutando o Léo? Dá um ok. Então, o áudio tá bom do Léo? Aí, para mim tá um pouco baixo. Agora não sei se é para mim só ou se é para a galera toda aqui. Dá uma confirmada aqui se vocês estão escutando bem o Léo. Ó, melhorou. Melhorou, Ed? Melhorou? Melhorou. Fala um pouquinho aí. Tá, vamos sem fone. Tá. Ah, top. Show. Bem melhor. Então tá, vamos lá. Valeu, gente. Obrigado. A gente tem que ir arrumando aqui, às vezes é o celular na horizontal, às vezes na vertical aqui, né? A gente vai ajustando o setup, mas agora tá certinho. Então vamos lá, Ed. Obrigado, Tati. Vou falar um pouco de mim, de como que eu cheguei na internet, né? Por que eu falo de sono, da onde que eu vim. Tudo começou lá em 2012, 2013, mais ou menos, quando eu entrei na minha faculdade. Então, 2012 lá eu entrei na engenharia de produção, estava fazendo engenharia de produção e eu aprendi entre meus colegas que era bonito, era chique, dormir pouco, virar à noite estudando. Muitas pessoas devem achar até hoje isso, que é bonito, trabalham enquanto eles dormem, né? Cansaço, estresse excessivo, faz parte da vida moderna. A gente tem que perder horas de sono para a gente atingir nossos objetivos. Tudo isso eu comecei a aprender, eu comecei a absorver e achar que tudo isso é verdade. Depois de algum tempo eu descobri que não. Mas lá em 2012 eu entrei na faculdade e comecei a fazer o que estava todo mundo fazendo, era estudar de madrugada mesmo. Lá, depois das 10 da noite, lá era onde não tinha muita gente perturbando, a casa estava mais vazia, mais silenciosa. Comecei a estudar e o pior é que eu ia bem nas provas, então estava dando certo. Só que comecei a sofrer os efeitos colaterais de dormir mal, de dormir pouco. E eu só fui descobrir isso lá por 2014, mais ou menos, quando eu comecei a jogar poker online, que é um esporte da mente, é um jogo de estratégia, talvez algumas pessoas já tenham jogado, já conheçam. Para quem não conhece, o poker online é semelhante ao xadrez. Então o xadrez é um jogo, é um esporte, é um jogo de lógica também, o poker online também funciona dessa forma, e no longo prazo não depende da sorte. Então existem os jogadores profissionais, que eles vivem nesse esporte, e eu comecei a aprender, e é um jogo de habilidade mesmo. E aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que os melhores jogadores não eram simplesmente aqueles que mais sabiam do jogo, mais estudavam, tinham uma maior habilidade.
os melhores jogadores, aqueles que se diferenciavam, eram aqueles que se mantinham no máximo de tempo possível do dia, numa boa performance, jogando bem. Então lá, não adiantava o cara ser super inteligente, super esperto, se ele estava dormindo mal, comendo mal, se alimentando mal, vivendo de uma forma que não era ideal, né? Assim como qualquer profissão, qualquer esporte hoje, a gente precisa entender o que a gente faz, né? Como é que a gente atua no nosso corpo para a gente se manter na nossa melhor performance. Então, lá em 2014, 2015, eu comecei a entender o que eu deveria fazer para eu me manter na minha melhor performance no dia. E aí eu descobri que eu estava fazendo tudo errado, basicamente. Então, lá, parei de virar à noite, né? Parei de dormir mal, comecei a entender os mecanismos do sono, fui aprender sobre ciência do sono, nutrição, meditação, né, controle emocional, toda essa parte, yoga, exercício físico. Comecei a aprender um monte de coisas e aí eu me tornei outra pessoa. Melhorei muito meus resultados, tanto no poker quanto na faculdade, quanto no meu trabalho também, já estava performando muito melhor. Lá em 2017, 2018, eu já tinha deixado o poker online de lado, já tinha me formado, estava trabalhando numa indústria e eu já tinha aqueles conceitos enraizados em mim. E aí foi quando eu decidi ensinar isso tudo na internet. E aos poucos eu fui me especializando em alguma das áreas que eu mais achava que fazia impacto na vida das pessoas. E para surpresa das pessoas, né, que muita gente não sabe disso, não imagina, o sono é uma das áreas que mais faz impacto na vida das pessoas hoje. E não é simplesmente a gente deitar, a gente achar que vou dormir mais cedo hoje e amanhã eu acordo bem. Não, tem uma série de fatores que eu aprendi ao longo desse tempo, que a gente pode fazer ajustes na nossa rotina, nos nossos horários, na nossa alimentação. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, que a gente aumenta a qualidade do nosso sono para a gente dormir melhor, acordar melhor e começar a performar melhor ao longo do dia, render mais, trabalhar melhor e tudo mais, com eficiência. A gente impacta também no nosso humor, impacta no nosso controle emocional, a gente fica menos racional, a gente fica mais racional, né? A gente fica menos impulsivo, aumenta a nossa imunidade, a gente fica uma melhor pessoa quando a gente dorme bem. Então eu comecei a me desenvolver nisso, aprender de diversos cursos, livros, podcasts, pegar artigos científicos e tudo que eu encontrasse para eu me especializar nessa área de sono mesmo. E aí, até hoje eu venho ensinando isso na internet, desenvolvendo o máximo de pessoas que eu consegui para serem pessoas melhores por meio de um sono melhor. Oh, top. Ô, Léo, é engraçado isso, né? E a minha galera aqui, a maioria das pessoas que me seguem aqui, meus amigos, enfim, as pessoas que estão aqui no Instagram, a maioria tem entre 35 e 45 anos. Tem gente mais jovem, um pouquinho mais de idade, mas a grande maioria são pessoas como eu, pessoas comuns, pai de família, mãe, pessoas que têm uma carga de trabalho muito pesada. Quem tem família, cuidar de negócios, enfim, a gente trabalha pra caramba, a gente está num momento de muito trabalho, de construção de carreira ali, e mais a família para cuidar, mais a casa para cuidar, e isso a gente fica com um estresse, né? A gente fica com uma carga de estresse muito grande. E eu vi com o tempo, Léo, o tanto que eu olhava para... Eu era aquele cara que olhava para tudo já. Eu olhava para a alimentação, olhava para o exercício físico, né, como formas ali e meios para melhorar a minha qualidade de vida. Mas eu fui aquele cara com um certo preconceito com o sono também. Eu ficava assim, mas será que o sono, o que o sono tem a ver com emagrecimento, com alta performance, com aumentar a produtividade, com emagrecimento, ganhar massa muscular? Eu não entendi o porquê disso. Eu acredito que isso é bem comum, assim, as pessoas não associarem o sono com a sua melhor performance, né? Porque a gente acha, vamos começar pelo começo, Léo, porque a gente acha, a grande maioria, eu também era assim, de que a gente acha que quando a pessoa deita e dorme, aí acabou, não? O corpo desativa completamente e você acorda no outro dia enfim, e não acontece nada durante a noite, né? Vamos falar o porquê que uma noite mal dormida, ela pode bloquear o seu ganho de massa muscular ali e te prejudicar na perda da gordura. Fisicamente falando, de que forma que o sono pode prejudicar o nosso ganho de massa muscular
E a perda da gordura, por exemplo, da barriga, de que forma que isso pode acontecer assim? Tá, esse pensamento é um pensamento super comum, super atual, porque o sono ele foi reconhecido como área da medicina só em 2011, para a gente ter uma ideia. Então, os próprios médicos eles não estudam sobre sono na faculdade, na graduação, estudam muito pouco. Isso é os próprios médicos que falam, não é algo que eu estou falando. Os próprios médicos falam isso. Então, se nem os médicos estudam sobre sono, imagina o resto da população. Então, por isso que sono é um assunto tão atual e tão importante, porque a gente veio descobrindo, nós, seres humanos, cientistas de sono da área, viemos descobrindo, estamos descobrindo uma série de importâncias para o sono. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, 15, 16 até 19 mais ou menos, a gente descobriu, um cientista romeno descobriu que o nosso cérebro, ao contrário do que todo mundo acha, a gente não desliga enquanto a gente está dormindo. O nosso cérebro produz o sono. Então, o sono, ele é como se fosse um botão de ligar e desligar. Só que quando a gente desliga, não é assim, é que nem tomar uma paulada na cabeça e tu desmaia. Será que tem diferença se tu tá desmaiado ou se tu tá dormindo? Sim, tem muita diferença. Quando tu tá desmaiado, tu tá como se fosse desligado, dopado, né? Teu cérebro não consegue atuar em condições normais. Ao passo que quando a gente dorme, o nosso cérebro está produzindo o sono, produzindo ferramentas importantes no nosso corpo de regeneração, uma série de ferramentas. Então, esse pensamento de que é só dormir, é só deitar, quanto menos eu ficar dormindo melhor, porque eu vou ter mais tempo no dia, é algo atual. Então, a gente vem transformando essa visão e o principal ponto na questão do emagrecimento, no processo de ganho de massa muscular, não é nem. Claro que tem a parte energética, né? O sono, todo mundo sabe aqui que o sono nos dá energia, a gente precisa dormir bem para a gente ter energia, ter disposição, mas tem alguns aspectos que as pessoas não percebem. Por exemplo, quando a gente dorme mal, a gente afeta o nosso lado emocional. Primeiro ponto que eu quero comentar. Então, a gente fica mais impulsivo, a gente toma decisões piores, a gente fica postergando mais tarefas. Isso é científico. Então, tem uma região do nosso cérebro que se chama córtex. O córtex é responsável pela razão. Então, nós somos seres humanos racionais. A gente define se a gente vai seguir a nossa dieta no dia, a gente define se a gente vai na academia, a gente define que horas a gente vai trabalhar, a gente toma uma série de decisões no nosso dia. Quando a gente dorme mal, o córtex ele fica desbalanceado com uma outra região do cérebro que se chama amígdalas. Então, as nossas amígdalas são responsáveis pelas emoções fortes, de raiva, de medo. E quando a gente dorme mal, as amígdalas ficam muito mais estimuladas do que o córtex. Então, a gente fica mais impulsivo, a gente fica mais irritado, a gente fica mais impaciente, a gente fica mais instintivo, basicamente. O que a gente vai querer fazer? A gente vai querer poupar energia, porque a gente dormiu mal, então a gente já tem uma energia diminuída no dia, a gente vai querer poupar energia, a gente vai ficar com preguiça, a gente vai querer, de repente, não ir na academia. Só que, além disso, tem um outro fator, que é um fator hormonal. Então, quando a gente dorme mal, tem dois hormônios principais que eu vou citar aqui, que é a leptina e a grelina. A leptina é responsável por nos trazer saciedade. Quando a gente dorme mal, o que vai acontecer com a leptina? Vai baixar. E a gente vai, no outro dia, ficar menos saciado. A gente vai ficar querendo comer mais nas nossas refeições. Então, já foram feitos experimentos correlacionando tempo de sono com quantidade de caloria ingerida no dia. Quando dorme pouco, consome mais caloria. Quando dorme mais, consome menos caloria. Isso tem uma correlação direta. E o outro hormônio se chama grelina. A grelina é responsável por nos dar fome, por fazer a gente ficar com fome. O que vai acontecer com a grelina quando a gente dorme mal? Vai aumentar, a gente vai ficar com mais fome. Isso é científico, é só a gente fazer um exame genético que a gente percebe isso. Então, o que vai acontecer? A gente vai ficar mais cansado, a gente vai querer postergar as nossas atividades, a gente vai ficar com menos tempo no dia, a gente vai querer ficar com preguiça de ir na academia, a gente vai comer mais calorias e a gente vai ficar com mais fome, mais impulsivo, comer mais doces. Então, é todo um pacote de prejuízos quando a gente está simplesmente
não prestando atenção em algo básico, que é o nosso sono. Nossa, muito bom isso. Eu vi isso muito claramente, assim, agora recentemente eu tenho um aluno, que é o Renato, até postei ele aqui hoje, ele é médico, trabalha pra caramba, e ele é muito disciplinado nos treinos. Treina pesado, treina bem, se alimenta super bem, mas ele não conseguia ter resultado. E a gente meio que, eu falei, Renato, a gente tem que olhar um pouquinho pro teu sono. Ele falou, mas o meu trabalho é ruim, eu não consigo dormir direito. E faltava um pontinho para ajustar ali. Só faltava o sono dele. E é engraçado que, enquanto a gente não arrumou o sono dele, ele não conseguia ter resultado. É impressionante o tanto que faltava, ele não conseguia descansar. Então, ou seja, ele não conseguia fazer, igual a gente estava falando aqui, né? O sono, recapitulando, só amarrando um pouco o que você falou, né, Léo? O sono é uma necessidade fisiológica que o seu corpo tem, que ele precisa parar ali, que ele precisa agora fazer todo um reparo que acontece à noite. Então, como ele fala assim, cara, olha, é hora de descansar agora, ele começa agora uma produção de hormônios importantes para você descansar, para você dormir, para ele começar a trabalhar à noite. É isso. E o Renato, como ele não conseguia descansar à noite, a noite dele era péssima, dormia muito mal, e ele não conseguia ganhar massa muscular, né? Impressionante. Para algumas pessoas, o tanto que algumas pessoas é tão relevante isso. Foi só ajustar, melhorar o sono dele, ele trocou o horário do trabalho dele, ele conseguiu parar de trabalhar à noite, trabalhar um pouquinho mais cedo, um ajuste que fez, explodiu o resultado dele. Sim. Aumento de massa muscular, a perda de gordura foi assim surreal. Ele falou, Ed, em um mês, já dava para ver resultados assim impressionantes. Né? Até eu que trabalho mais de 15 anos nessa área, eu fiquei impressionado o poder de uma boa noite de sono, o que ela pode proporcionar ali na qualidade, né, muscular, na composição corporal das pessoas. Sim, e pode ter pessoas que pensem, não, mas eu tenho autocontrole, eu me alimento bem e tudo mais. Mas a gente também precisa lembrar, né, que outro fator importante quando a gente está dormindo, e não só quando a gente está dormindo, quando a gente está dormindo bem, a gente vai entrar daqui a pouco nas fases do sono, tem o sono profundo, o sono superficial, às vezes a gente está se mexendo lá a noite inteira, não dorme direito, acorda cansado no outro dia. A gente não dormiu bem, a gente dormiu, mas não dormiu bem. Quando a gente entra em sono profundo, existe um hormônio que é o hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento, né? Que as crianças, os adolescentes, eles têm em doses altas, fazem a gente crescer, e também é o hormônio que vai estimular a construção de massa muscular. Então, possivelmente esse teu aluno, ele aumentou a dose de GH. Olha que louco, né? Tem pessoas que querem suplementos e querem, que suplemento que eu tomo, como é que funciona, tal, a alimentação já tá ok, e a gente ajustando, fazendo esse ajuste no sono em qualidade e em quantidade, a gente pode aumentar os hormônios que vão estimular essa produção de massa muscular, por isso que também é tão importante. Nossa, né? Isso aconteceu, ficou muito claro na minha cabeça, assim. E é engraçado, Léo, que depois eu conheci você, comecei a aplicar várias dicas que você me falou, naquela live mesmo, eu sou aquela pessoa que eu gosto muito da prática, Léo. Assim, sabe? Então, o que a gente precisa fazer? Tanto é que eu te mandei até uma mensagem, né? Eu falei, Léozinho, vamos trocar uma ideia aqui com a galera aqui, vamos improvisar, né? Você é fera nisso, a gente vai só trocar uma ideia. Não vamos bater roteiro, não. Vamos conversar aqui. Eu só quero que você, hoje, no final dessa live, mostre pra gente aqui 5 passos para melhorar a qualidade do sono, para eliminar a gordura e ganhar massa muscular. Então, você que chegou agora nessa live, segura aí que o Léo, no finalzinho da live, ele vai dar 5 passos práticos, Léo, sabe? Coisas assim que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. A gente tem uma vida muito corrida. A gente trabalha, filho. Então, quando a gente leva alguma coisa na tentativa de ajudar as pessoas, e essa talvez é uma questão que talvez é muito difícil de praticar, as pessoas não conseguem fazer. Então, o que a gente pode fazer? Não quero que você fale isso no final da live, tá? O que a gente pode fazer? Vai pensando aí em coisas práticas, 5 passos práticos, fáceis, que todo mundo consiga fazer ali para realmente ter um sono mais reparador, um sono que realmente ajude a gente aí no ganho de massa muscular e definição. Tá? Eu trouxe alguns pontos aqui, anotei aqui na minha colinha aqui, que eu acho que coisas que eu pensava sobre o sono,
tá? Eu achava que era verdade algumas coisas aqui. Eu queria que você esclarecesse aqui, porque eu acredito que é também dúvida de muita gente aí, tá? Por exemplo, ó, é saudável dormir em qualquer horário? Por exemplo, o que eu vejo, Léo? Tem muita gente que fala assim, pô, tio Ed, é legal você, eu não durmo à noite, mas eu vou compensar no fim de semana. É a mesma coisa? Vamos dar um exemplo aqui. Você dormiu mal pra caramba a semana toda, aí você fala, não, eu tô dormindo mal, mas eu vou compensar essa perda de sono no fim de semana. Isso é válido? Como é que funciona isso? Não, não funciona assim. Tem um cientista muito famoso, que talvez seja um dos mais atuantes aí na área de sono, que é o Matthew Walker. Ele fala que o sono não funciona como um débito numa conta bancária, que a gente entra no cheque especial lá, estamos no negativo, e aí no final de semana a gente paga e fica no zero. Não funciona desse jeito. Por que não funciona desse jeito? Porque cada dia que a gente está dormindo pouco, a gente está dormindo mal, a gente está perdendo a possibilidade da gente se manter saudável. Então, primeiro ponto, a nossa imunidade. Foi feito um experimento que privaram um grupo de pessoas por 4 horas. Então, a pessoa dormiu, ao invés de dormir, digamos que 8 horas, dormiu 4 na noite. Por uma noite. Uma noite. O que aconteceu com a imunidade delas? Ela reduziu em até 70% no próximo dia. Isso é de um dia para o outro. E aí eles inseriram um vírus da gripe no grupo que dormiu bem e no grupo que dormiu mal. O grupo que dormiu mal, obviamente, ficou muito mais afetado por aqueles casos de gripe, pegaram a gripe, alguns casos até ocorreu um caso que uma pessoa foi hospitalizada por estar com a imunidade muito baixa. E o outro grupo que dormiu bem e não pegou a gripe. Por quê? Porque se manteve lá com a imunidade alta. Imunidade é um ponto. Outros pontos aqui que a gente já comentou, né? Energia, performance no dia, tudo vai ficar prejudicado, a gente vai acumular mais trabalho, a gente vai tomar piores decisões no dia. E aí, quando a gente dorme no final de semana, não necessariamente a gente vai recuperar tudo aquilo. Então, já teve experimentos também que privaram grupos de sono, um grupo dormiu pouco, outro dormiu muito. Quantos dias eles demoram para voltar ao normal depois que eles ficam, sei lá, uma semana dormindo, por exemplo, 6 horas? 6 horas é o suficiente? Possivelmente não. Possivelmente tu que esteja me ouvindo agora, que dorme 6 horas todos os dias ao longo de meses ou anos até, tu esteja muito debilitado, com a saúde debilitada, com a imunidade mais baixa do que deveria. Por quê? Porque esse experimento mostrou que quando a pessoa volta a dormir mais horas lá, provavelmente 8 horas, ou não necessariamente 8 horas, mas algumas horas a mais, eles demoravam até 3 dias para recuperar o que eles já haviam debilitado. Então, o fim de semana tem 2 dias. A gente precisa de, em média, 3 dias. Claro que depende um pouco de quanto tempo tu está dormindo, depende um pouco da genética também. Tem pessoas que aceitam dormir um pouco menos, pessoas que precisam de dormir um pouco mais. A gente pode falar um pouco de quantidade de sono daqui a pouco, mas isso é um fator que vai ser decisivo. Então, não funciona desse jeito de recuperar o sono no final de semana. A gente até consegue recuperar, né? Só que a gente já vai ter perdido muito ao longo da semana. Sem falar nos casos de doenças, né? Aumenta os índices de ataque cardíaco, quem dorme pouco aumenta a pressão arterial, pode sofrer um derrame cerebral, pode aumentar os índices de Alzheimer. Então, quem dorme mal ao longo da vida, não é que o pouco sono causa Alzheimer, mas o sono de qualidade, o sono profundo, ele limpa o cérebro, inclusive a proteína beta-amiloide, que é a proteína que causa o Alzheimer. Então, quando a gente está acumulando muita essa proteína tóxica no cérebro, lá quando a gente está com 60, 70, 80 anos, claro que depende de outros fatores também, mas o sono, ele vai ajudar a acumular mais. O pouco sono vai evitar com que a gente limpe o nosso cérebro. Então, outro fator aí que também é importante, além de diversos outros fatores. Não, muito bom isso. Ó, outro ponto também que eu antigamente eu pensava é o seguinte, eu tinha um hábito, Léo, ó, você falou de imunidade aí, eu lembro, toda vez que eu durmo mal, não pode acontecer, muitas vezes minha filha ficou doente, tem que sair com ela no hospital, ou por algum problema que eu tenha, às vezes eu durmo mal, no outro dia de manhã, eu já sinto que a minha imunidade abaixa, e aparece sabe aquelas herpes, assim, umas feridinhas na boca? É Sim. impressionante, eu consigo perceber claramente isso.
Quando eu durmo muito mal, no outro dia, minha imunidade baixa, já aparecem umas feridas na boca. É loucura isso. Às vezes É impressionante. a gente tá se cuidando bem, né? Fazendo tudo certinho, só que passa alguns dias dormindo mal e já fica bastante debilitado. Tem alguns cientistas que falam que a maneira mais rápida de acabar com a saúde é dormindo mal. Então, 2, 3 noites dormindo mal ali, tu acaba com a saúde. Pouquíssimo tempo. É a maneira mais fácil, mais rápida de fazer isso. Antigamente, eu lembro também, Léo, não, bem lá atrás, eu tinha um costume, por exemplo, de beber uma tacinha de vinho, sabe? Um copinho de vinho. E aquilo eu ficava com aquele pelequinho, sabe? Me dava um sono, me sentia mais relaxado. E eu achava lá atrás que ele me sentia relaxado e meu sono ia melhorar. Você acha Vamos falar sobre o álcool agora, né? Muita gente acha que tomar uma tacinha de vinho, beber um copinho de cerveja antes do sono, vai ajudar a melhorar o sono. Como que funciona isso, Léo? O álcool, para a maioria das pessoas, ele tende a dar uma relaxada no corpo. Claro que depende, né? Então, se tu acaba tomando 3 ou mais taças de vinho, já começa a agitar, principalmente nos homens. Mas o problema é que quando a gente dorme, o álcool vai fragmentar o nosso sono profundo e o nosso sono REM. Então, ele é um fragmentador de sono. E só explicando o que é sono profundo, o que é sono REM. Quando a gente dorme em ciclos de sono. E esses ciclos duram cerca de 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, a gente completa um ciclo de sono, mais ou menos isso. Isso é um pouco genético também. Então, dentro de cada ciclo de sono de 90 minutos, a gente tem as fases de sono. Dentro de 90 minutos, a gente vai do sono leve, né? Então, é aquele sono que a gente recém dormiu, pegamos no sono, o sono é a fase 1 e 2, que a gente chama de sono leve. Depois, da fase 2 para a fase 3, a gente entra em sono profundo, começa a entrar no sono de ondas lentas. Então, é aquele sono que a nossa frequência cerebral começa a ficar mais lenta, o nosso corpo começa a ficar imóvel. Na fase 4 é a fase de sono profundo, e aí o nosso corpo fica completamente imóvel, como se fosse uma estátua, e o nosso cérebro lento. Então é como se a gente estivesse lá num estado de meditação. O que vai acontecer quando tocar o celular nessa fase? A gente vai ficar com muita dificuldade para acordar. O celular vai tocar, a gente está no sono profundo, a gente não vai conseguir acordar. Às vezes a gente não consegue acordar, de fato, às vezes a gente acorda muito lento, muito grog. Isso é porque a gente acordou na fase de sono profundo. Só que essa fase de sono profundo ela é super importante. Então a gente tem que ter cerca de 20 a 25% de sono profundo dentro da nossa noite de sono, que dá mais ou menos 1h30, 2 horas de sono profundo, que tende a ser o ideal para adultos saudáveis. Depois do sono profundo tem o sono REM. Não necessariamente são em ordem. Então, a gente fica oscilando entre as fases de sono 2, 3, 4 e sono REM. Então, sono leve, dura mais ou menos cerca de 50% da nossa noite, 40 a 50% da nossa noite a gente está em sono leve, que é aquele sono que a gente está se mexendo. Ele também é importante, também tem funções importantes, mas a gente está quase que acordado. Se tocar o despertador ou se a gente ouvir algum barulho, a gente vai acordar. E o sono REM é o sono que a gente também está parado, também está imóvel, só que o nosso cérebro está muito rápido. E a gente está sonhando. É a fase também conhecida como fase dos sonhos. E quando a gente acorda na fase de sono REM, a gente tende a se lembrar dos sonhos. E por que o sono REM é importante? Porque ele vai fazer a reparação da saúde mental. Então ele vai nos ajudar a ficar menos estressado, menos ansioso. Ele nos ajuda na consolidação de memórias de longo prazo. Então, principalmente aí os estudantes, pessoas que trabalham, que precisam gravar muitas informações. O sono REM é super importante, que ele acontece mais para o terceiro terço da noite. Então, se a gente dormisse, por exemplo, 9 horas, as 3 últimas horas seriam mais ricas em sono REM. Então, quando a gente acorda no sono REM, a gente também tende a acordar bem. Então, a gente tem que acordar entre a fase de sono 2, que é o sono leve, e a fase de sono REM. Então, a gente dorme em ciclos, né? E isso vai ser importante para a gente entender qual o momento certo da gente acordar, qual que é o momento errado da gente acordar. E aí, a gente tende a dormir cerca de 4 a 5 ciclos de noite, que é o que a gente tende a buscar por noite para a gente acordar já no outro dia regenerado. Legal. Mas, quer dizer, só para a galera entender, quando você bebe, por exemplo, à noite, mesmo que seja uma taça de vinho, o teu corpo, ele quer, isso acaba sendo uma toxina no teu sangue,
ele quer liberar, ele quer expulsar essa toxina, esse álcool da sua corrente sanguínea. Então, para isso, ele começa a fazer o quê? Ele faz com que você acorde à noite para ir no banheiro fazer xixi, né? Então, esse é o mecanismo que ele usa de sobrevivência. Então, ele acorda você nesses sonos profundos, acaba quebrando esse sono tão importante para ganhar massa muscular, para perder barriga, porque a gente tomou uma tacinha de vinho muitas vezes ali antes, achando que queria ajudar a gente a pegar no sono, né? Então, pode ser um tiro no pé. Então, mas é assim, a galera que me segue aqui, eu falo sempre isso, a gente gosta de tomar uma cervejinha fim de semana, a gente gosta de sentar com a galera, enfim, tomar um vinho, beber uma cerveja, isso é importante, eu falo muito sobre isso aqui. O que você recomenda para a galera? Um dia você deu uma dica bem legal em relação a isso, que é em relação de cada um copo de taça, uma noite, uma taça de vinho, tem 1 hora antes de dormir, um copo de água. Fala um pouquinho sobre isso para a galera que gosta de tomar uma cervejinha, como eu também, né, no final da tarde, mais à noite, reunir com os amigos. Existe alguma estratégia para você beber uma cervejinha e mesmo assim você conseguir ali ter um sono reparador? Sim, se a gente for lembrar, né, a fase de sono profundo que a gente comentou lá no início da live, é a fase que a gente quer aumentar a duração, porque tem diversos hormônios que são liberados, inclusive o GH. Então, para massa muscular, para ganho de massa muscular, principalmente, emagrecimento, obviamente, a gente precisa dessa fase de sono profundo. E só para deixar bem claro, né, o álcool ele vai fragmentar essa fase de sono profundo e a gente vai ficar mais em sono leve. Então, a gente vai prejudicar a qualidade do nosso sono. E não somente da gente acordar e ir no banheiro, mas enquanto a gente dorme também, a gente tem micro despertares que a gente acaba prejudicando o nosso sono, a gente nem percebe. Qual que é a solução, então? Não beber álcool? Não, né? A gente poderia beber álcool, podemos beber álcool com moderação, e tem a estratégia também, que é a que eu comentei na outra live, né? Que é para cada taça de vinho ou latinha de cerveja, copo de cerveja que a gente tomar, ingerir, dar um intervalo de 1 hora e tomar um copo d'água. Então, tomei uma taça de vinho, deu intervalo de 1 hora e tomei um copo de água, posso ir dormir à vontade, que o sono não vai estar tão prejudicado com a bebida alcoólica. 2 taças de vinho, 2 horas, 2 copos de água. 3 taças de vinho, 3 horas, 3 copos de água. Acima disso, já começa a ficar um pouco distorcida essa regra. Então, uma garrafa de vinho por noite já talvez não seja o ideal, provavelmente vai prejudicar bastante a qualidade do sono e também o ganho de massa muscular, emagrecimento. E cerveja da mesma forma, né? Então a gente costuma falar na ciência, né, que para cada unidade de bebida alcoólica, que mais ou menos uma taça de vinho lá, um copo de cerveja, depende do teor alcoólico da cerveja, essa regra de 1 tende a dar certo até o 3, até 3 taças de vinho. Depois disso já é bom evitar. E aí, para quem quiser uma regra geral, evitar a bebida alcoólica à noite, lá, depois das 6. Mas aí fica tipo, Léo, mas aí eu vou beber de tarde? Não sei, aí vai de cada um. Eu penso o seguinte, eu sempre falo para minha galera aqui, tá? Para meus alunos. Se você tem a possibilidade de escolher o horário que você vai tomar uma cerveja, beba no final da tarde ali, né? Não deixa para beber muito próximo ao dormir, né? Eu sei que às vezes é difícil fazer isso, mas muitas vezes a gente tem a opção. Eu vou tomar uma cervejinha, eu gosto de sair para tomar uma cerveja fim de semana, depois do almoço, lá para as 3, 4 horas da tarde, eu gosto de sentar, estar mais relaxado. Justamente também por isso. Porque eu vou tomar minha cerveja, vou comer minha besteira, e vai dar tempo de chegar em casa, me hidratar, beber água, e depois eu durmo ali. Mas toda vez que eu saio à noite, e às vezes eu tomo uma cerveja, eu sinto que no outro dia eu tô destruído, eu tô acabado, assim. Eu vejo o tanto que o álcool prejudica a qualidade do meu sono, né? E eu trabalho muito com o meu corpo o tempo todo, então eu vejo que, assim, a minha produção no outro dia fica totalmente arruinada. Eu não tenho mais essa saúde de... Falando em saúde, Léo, já vamos citar sobre isso. Por que hoje é tão difícil, né, dormir com mais de 40 anos? A gente sabe disso, porque eu queria que você, como especialista, falasse por que depois dessa fase é mais difícil dormir. A impressão que a gente tem é que a gente dorme menos agora, depois dos 40 anos. Como que funciona aí? É fato isso? A gente precisa dormir menos? Vamos entrar
qual que é o tempo de sono ideal? Se pessoas mais jovens precisam dormir mais, pessoas mais de idade dormem menos. Existe uma regra para isso? Sim, ao longo da vida, né, os recém-nascidos dormem muitíssimo, dormem quase o dia inteiro, né, a gente sabe disso. Depois, ao longo dos primeiros meses, lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai diminuindo essa quantidade de sono, até chegar na adolescência. Os adolescentes, eles precisam dormir aí cerca de 9 horas, 10 horas, dependendo da idade, um pouco mais novos, e eles tendem a ser mais noturnos. Então, os adolescentes, muita gente acha que adolescente é preguiçoso, que adolescente dorme muito, vai dormir muito tarde. Isso é genético. Os adolescentes, eles são mais noturnos, eles tendem a ser mais noturnos e eles precisam de um pouco mais de sono. Inclusive, tem uma grande discussão acontecendo sobre os horários das escolas. Qual que seria o horário ideal das escolas? Será que é 7 horas da manhã? Provavelmente não. Aliás, segundo a ciência do sono, não é o horário ideal, é muito longe disso. Mas essa é uma outra discussão. Então, ao longo do tempo, a gente vai precisando cada vez de menos sono até a gente chegar por volta ali de 18 anos. Acima disso, entre 18 a 60, 65 anos, mais ou menos, a gente precisa de cerca de 7 a 9 horas por noite. É uma diretriz geral da Fundação Nacional do Sono. Qual que é o problema dessa diretriz? É que ela não diz muita coisa para todo mundo. Então, entre 7 a 9 horas, mas tá, se eu dormir 7 horas ou se eu dormir 9 horas é a mesma coisa? Não, é muito diferente. Só que cada um vai ter a sua duração de sono ideal. A minha duração de sono é diferente da tua duração de sono, é diferente da duração de sono de cada um, cada pessoa. Isso principalmente é genético, mas também tem influência, por exemplo, da qualidade do sono, dos horários que vai dormir e vai acordar. Então, a regularidade também vai influenciar na quantidade de sono. Quanto mais regular eu for, menos eu vou precisar dormir. Quanto mais regular eu for, menos eu vou precisar dormir para eu acordar bem no próximo dia. Então, se eu for regular durante 3, 4 anos, muito regular, eu vou diminuindo a minha necessidade de sono, meus ciclos de sono vão diminuindo. Essa é uma informação importante, né? Então, a regularidade é, sim, muito importante. Vai depender também do nosso cronotipo. Então, tem adolescentes que chegam na fase adulta e eles se mantêm noturnos. Então, eles vão dormir, mas noturno não é dormir 4 horas da manhã e acordar meio-dia. Isso é morcego, coruja. Né? Os seres humanos, eles dormem lá até 11 horas, meia-noite, no máximo ali. Mais que isso, já não é noturno. Eu costumo falar que o sono está desregulado mesmo. Então, pessoas muito matinais vão dormir lá umas 9 horas da noite e acordam por volta de 5, 5 e meia, 6 horas da manhã. São pessoas super matinais, cronotipo matinal. Isso existe, é controlado pelo nosso cérebro, é genético. Pessoas super noturnas, lá 11, meia-noite, vai dormir e acorda umas 8, mais ou menos, ali no máximo. São pessoas noturnas. E se tu seguir o cronotipo, se tu for uma pessoa muito matinal e de fato seguir esses horários matinais, dormir super cedo, acordar super cedo, o teu sono tende a ser de mais qualidade. Por que isso acontece? Porque a nossa genética libera os hormônios mais cedo. Então eu vou liberar a melatonina mais cedo no meu dia. O que é a melatonina? É o hormônio que vai me dar sono, vai gerar o sono, vai me deixar com sono e vai me fazer ter um sono de mais qualidade. Quando eu estou liberando melatonina, se eu não for dormir, eu vou estar perdendo alguns momentos de sono. Então, se eu seguir o meu cronotipo e for dormir de fato mais cedo, eu vou ter um sono de mais qualidade, acordo mais cedo. Isso também vai influenciar no meu tempo de sono. Mas, em geral, ali de 7 a 9 horas é a faixa geral, né, que não diz muita coisa. Então, o ideal cabe a nós descobrirmos quanto mais ou menos é a nossa faixa, que vai lá de às vezes é 7 horas e meia. Depende também do nosso nível de cansaço. Então, vou correr uma maratona no dia, vou dormir, vou precisar de muito mais sono. Todo mundo sabe disso. Meu corpo está pedindo descanso. Então, o nível de cansaço também vai influenciar. E aí, quando a gente vai ganhando mais idade, envelhecendo um pouco mais, a gente tende, pela ciência, né? A gente já está percebendo, a ciência percebe que ocorre uma diminuição de sono profundo. Isso a gente ainda está entendendo por quê, está tentando entender por quê, mas isso não deveria acontecer. Então, a gente parece que perdemos qualidade de sono enquanto a gente envelhece, principalmente os mais idosos, né? Então, lá os 60, 70 anos,
tem menos sono profundo e menos sono REM. Inclusive, tem algumas discussões acontecendo que essa é uma das possíveis causas da nossa velhice, de gerar a velhice. Então, a gente começa a envelhecer quando a gente dorme menos, quando a gente tem menos sono profundo. Então, quando a gente é mais jovem, na fase adulta a gente dorme pouco, a gente está envelhecendo. Isso é um processo natural do nosso corpo. A gente precisa de sono profundo para a gente reparar os nossos danos gerados ao longo do dia. Quando a gente dorme pouco, quando a gente dorme mal, a gente não está reparando, a gente envelhece. Só que isso cabe a nós entendermos o que a gente precisa fazer para a gente reverter isso e a gente ter mais sono. Então, não é que os idosos eles dormem menos porque faz parte da vida. Eles tendem a dormir menos, mas eles não deveriam. Eles deveriam seguir dormindo a mesma quantidade que eles dormem desde os 18 anos. É engraçado que a gente fala de idosos. Quem, por exemplo, tem algum idoso em casa, a gente percebe que eles dormem pouco à noite porque dormem muito de dia, né? Se você reparar um pouco o comportamento deles, se eles não dormissem durante o dia, eles possivelmente teriam uma noite mais longa de sono aí. Isso é legal. Outra coisa que a gente precisa entender também, Léo, por exemplo, a gente falou de uma forma geral, são 7 horas o ideal, né? Que as diretrizes falam aí. Mas assim, por exemplo, 7 horas. Se eu dormir 7 horas, por exemplo, se eu for dormir 6 horas da tarde e dormir 7 horas, das 7 da tarde até 2, 3 horas da manhã. Aí dá um outro exemplo. Ou vou dormir 10 horas da manhã e acordar, sei lá, no outro dia, 5 horas da manhã. Eu preciso dormir 7 horas. Em que horário? Em que pedaço do meu dia de 24 horas? Existe um horário ideal para você dormir essas 7 horas? E por quê? Existe, e isso é genético. Então, se chama cronotipo. Cada um de nós tem um cronotipo, ele vai do matinal, intermediário e o mais noturno. Então, quando a gente é mais novo, a gente tende a ser mais noturno, dormir um pouco mais tarde, e a gente tende a liberar a melatonina mais tarde no nosso dia. Quando a gente vai envelhecendo, chegando na fase adulta, a gente chega a partir dos 18 anos, tem alguns de nós que mantêm esse cronotipo mais noturno, tem alguns de nós que começam a querer acordar mais cedo e gostar de acordar cedo. Então, por incrível que pareça, tem pessoas que se dão bem, sim, acordando 5 horas da manhã, lá o 5 a.m. Club, o clube das 5 da manhã. Cerca de 15% da população mundial, 15%, se dá bem, sim, acordando às 5 da manhã, geneticamente falando. São pessoas super matinais. E elas precisam, obviamente, dormir mais cedo, lá 8, 9 da noite, sei lá. E tem pessoas que não, que são mais intermediárias. A maioria da população mundial hoje, mais de 50%, tem um cronotipo intermediário, que é mais ou menos o nosso horário social, né? A gente lá acorda umas 6, 6 e meia. Léo, para mim 6 e meia é muito cedo. Provavelmente porque tem diversos outros fatores que estão prejudicando tanto a qualidade de sono quanto, né, a tua regularidade. Então, já teve um experimento também que pegaram algumas pessoas que sofriam de insônia, ou supostamente sofriam de insônia. O que eles fizeram? Eles pegaram essas pessoas, levaram para uma floresta lá e fizeram elas acampar por 15 dias, cerca de 15 dias a 20 dias. O que aconteceu com o sono delas? Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha luz elétrica. Inclusive, luz elétrica, a gente está chegando daqui a pouquinho nas 5 dicas, né? Luz elétrica, com certeza, vai estar dentro de... Vou falar de 2 vezes de luz elétrica, em 2 dicas de tão importante que é. A luz elétrica, ela está gerando sinais para os nossos olhos de que ainda é dia. Então, a gente inibe a produção de melatonina, a gente fica com menos sono. O sono dessas pessoas, ele fica prejudicado, ele fica desregulado. Então, essas pessoas que acham 6 e meia cedo, que acham acordar às 7 horas da manhã cedo, provavelmente, se elas fossem lá para acampar, sem luz elétrica, sem celular, sem nada, e o sol começa a nascer às 6 horas da manhã, elas iam acordar, elas iam gostar de acordar, elas iam ter energia ao acordar. Elas iam ter sono, provavelmente lá, muito mais próximo da hora de dormir, lá, bem antes do que elas dormem hoje, não é? 11 horas da noite, lá, 11 horas da noite hoje, o nosso horário social é de responder os últimos e-mails, de dar a última checadinha no Instagram lá, e aí mandando luz pro cérebro. Isso
é um fator terrível para o nosso sono. Então, esses ajustes aí matinais de horários, para a gente descobrir o nosso cronotipo é difícil a gente descobrir, porque a gente precisa fazer muitos ajustes no nosso dia, principalmente nessa questão da iluminação. Top. Antes de a gente entrar aqui já nos 5 passos, né, para melhorar a qualidade do nosso sono, para ajudar a gente a eliminar gordura, enfim, ganhar massa muscular depois dos 40 anos, Léo, a gente está falando da importância da melatonina aqui justamente para fazer você sentir sono, né? Então, a gente, amarrando aquilo que você falou, a gente precisa sentir sono para poder dormir, né? Isso. Então, o que a gente, sabendo da importância desse hormônio que faz a gente sentir sono para dormir, existe alguma coisa que eu possa fazer de dia para melhorar a produção desse hormônio tão importante para eu sentir sono? Existe, o que eu posso fazer? Vamos começar na questão prática mais. O que eu consigo fazer, Léo, no meu dia a dia para eu sentir sono à noite? O que talvez que eu estou fazendo de dia que está prejudicando a produção do hormônio tão importante para eu sentir sono? Vamos falar de o que você precisa fazer e aquilo que você precisa evitar de fazer durante o dia. Tá, pontos 1 e 2 aqui, talvez os mais importantes aí, que nem todo mundo consegue aplicar, mas é realmente muito importante. Primeiro, acordar no mesmo horário, que eu costumo, não é a primeira coisa que eu falo para a pessoa, acorda no mesmo horário. Eu dou algumas outras dicas para a pessoa começar a melhorar a qualidade do sono, porque depois fica mais fácil acordar no mesmo horário. Mas acordar no mesmo horário talvez seja o mais importante, e não só acordar no mesmo horário, mas receber exposição de luz natural ao acordar. Se possível, imediatamente. Então, acorda, abre as janelas, né? Depende de onde a pessoa mora. Aqui onde eu moro, eu tô no Canadá, não pega muito sol. A gente tá no verão agora, tá pegando sol, mas no inverno o dia é curtinho, então é difícil pegar sol. Mas não precisa ser necessariamente sol, pode ser nublado, dia chovendo. Tu abre a cortina, a exposição de luz natural, ela é muito alta, mesmo sem sol. Então, isso é super importante. Por que é importante? Porque a gente inventou a luz elétrica e a gente está minado hoje de exposição de luz artificial. A luz artificial é terrível para o nosso cérebro. Nosso cérebro, quando a gente começa a absorver muita luz artificial ao longo do nosso dia, e a gente passa hoje o dia 8, 10 horas dentro de um escritório, depois vai para shoppings, hospitais, todos esses locais públicos hoje, eles têm luz artificiais, que são luzes de lâmpadas de LED, ultra brancas, que ficam jogando exposição de luz no nosso cérebro e a gente não sabe que horas são. A gente tem um ritmo natural próprio que se chama ritmo circadiano. Ele existe, está dentro do nosso cérebro, e quando a gente expõe os nossos olhos a luzes naturais, o nosso olho é como se fosse uma expansão do nosso cérebro. Então a gente está olhando para as nuvens lá, entendendo o horário do dia, jogando informação para dentro do cérebro. E aí, quando for à noite, o cérebro começa a entender que é hora de produzir melatonina. Quando for de dia, o cérebro começa a baixar a produção de melatonina. Quando a gente acorda com muito sono, abre as cortinas e olha para o sol, o que vai acontecer? Vai baixar a produção de melatonina, a gente vai perder o sono, isso é biológico. Então, a gente acordando no mesmo horário todos os dias, cerca lá de 16 a 17 horas depois que a gente acordou, teoricamente a gente vai sentir sono. Então, não é somente, preciso dormir 7 horas, 8 horas, 6 horas. Não, a gente precisa ficar acordado, a gente tende a ficar acordado mais ou menos 16, 17 horas por dia. Então, se a gente começar a pensar desse jeito, ao contrário, né? Eu vou acordar todo dia às 7 da manhã, mais ou menos lá 11 da noite eu vou estar com sono. Só que o que eu preciso fazer às 7 horas da manhã? Ter uma exposição ao sol. Quando eu recebo a exposição ao sol, baixa a melatonina e eu regulo meu ritmo circadiano. Essas são as duas primeiras. Zé, não, isso é top, mas vamos entender na prática. Pera aí. Eu acordo de manhã, acordo bem cedo, e aquela pessoa, vamos colocar uma rotina de uma pessoa de cidade grande. Eu moro aqui no Rio. O que a maioria das pessoas fazem hoje? Elas entram, elas acordam de manhã, pegam o elevador, vai para a garagem de casa, do prédio dela, entra no carro e vai para o trabalho, ou vai para um transporte público, né? Pega um ônibus, um metrô e vai trabalhar. Entra no escritório, pega o elevador, entra no escritório, passa o dia todo trancado,
com a luz artificial, depois chega às 6, 7 horas ali, faz o mesmo caminho para, né, para casa, ou seja, ela não teve nenhum contato ali com o sol, né? Talvez, quanto tempo que você tem que ficar no sol? Vamos supor, se eu acordar de manhã, abrir a janela, quanto tempo tem que ficar exposto ao sol, à luz natural, para já ter esses benefícios da melhora da produção de melatonina? Quanto tempo tem isso? Tá, eu costumo dizer que existe o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal é aquele que não existe, que é ideológico. O mundo real é o nosso mundo louco hoje. No mundo ideal, o máximo tempo possível, né? E eu tento vincular isso para o mundo real, mas pelo menos aí de 15 a 30 minutos, se possível, né? Porque é realmente muito, muito, muito importante. Tem pessoas que vão começar a fazer isso amanhã e só isso já vai ajudar a regular o sono 70, 80% da melhoria do sono vai ser essa. Vai começar a ter sono de noite. Claro que tem várias outras ferramentas que a gente pode usar, mas eu diria aí que pelo menos uns 15 minutos de exposição ao sol. E tem pessoas que trabalham de casa, abre a cortina, fica lá trabalhando, olhando para a janela, para a rua, assim. É o meu sonho, não consigo fazer aqui. Mas quem conseguir, faça isso, porque ajuda muito. Então, deixa a sacada aberta, janelas abertas. Sol é vida, sol é energia, vai nos ajudar demais, realmente. Então, mínimo 15 minutos. E trabalhar a pé, né? Eu dou sempre essa dica para a galera aqui. Muitas vezes eu trabalho próximo da sua casa, você tem a possibilidade de você já ir praticando exercício físico. E para isso, você daqueles 10, 15 minutos até chegar ao seu trabalho, eu sei que muita gente trabalha longe, tudo bem, estou falando daquelas pessoas que trabalham perto de casa, de você ir andando, já vai praticando exercício físico, vai se movimentando e já vai pegando aí um solzinho na cara. Olha que legal isso, já resolve dois problemas numa cacetada só. Ô, Léo, existe outra coisa para fazer no nosso dia a dia? Estou falando dessa galera corrida, igual estou falando, a minha turma aqui é uma pessoa que trabalha muito, às vezes não tem esse tempo todo, ficar 30 minutos no sol. Então, ou seja, eu posso ficar ali, sei lá, 5 a 10 minutos, pegando o sol ali natural, mas se eu somar isso com outros recursos, isso pode potencializar lá na frente, correto? Então, Sim. qual outra ferramenta que vai me ajudar a melhorar essa questão da melhora da produção da melatonina para me ajudar lá na frente a eu dormir melhor e ter a reparação ali toda celular que acontece no período do sono? Então, o que eu gosto de fazer, claro que é muito pessoal, né? A gente busca trazer as informações teóricas para a pessoa adaptar a própria rotina e trazer os benefícios conforme for possível. Então, o que eu gosto de fazer é realmente acordar um pouquinho mais cedo, na medida do possível, e dar uma caminhada, uma volta na quadra, né? E aí, já que tu falou de caminhada, relembrando só, a primeira é acordar no mesmo horário todos os dias, dentro do possível. Segunda, pegar o máximo de sol possível assim que acordar, pelo menos uns 15 minutinhos aí. E a terceira, exercício físico. É um dos pontos mais importantes também, inclusive, para a gente aumentar a qualidade do sono. Então, eu gosto muito de falar que exercício físico é um hábito angular. Inclusive, o sono também é um hábito angular. O que é um hábito angular? É aquele hábito bom que te leva a fazer outros hábitos também bons. Então, tu vai fazer exercício físico, tu vai dormir melhor, tu vai se alimentar melhor, tu vai tomar mais água, tu vai se sentir mais disposto, com mais energia, tu vai estudar mais, vai melhorar em tudo. Então, o exercício físico é realmente muito bom. E para o sono, ele é uma via de mão dupla. Exercícios físicos de alta intensidade, de preferência, eles aumentam a qualidade do sono e o sono de qualidade, ele vai aumentar a eficiência do nosso exercício físico de alto impacto. Então, para construir massa, a gente tem que treinar pesado, a gente tem que dormir bem. E quando a gente dorme bem, a gente constrói mais massa para a gente treinar melhor também. Então, é uma via de mão dupla, os dois se ajudam. E eu diria aí que o exercício físico está entre as principais formas de aumentar a profundidade do sono. Então, às vezes a gente tá dormindo lá, Léo, eu durmo 7, 8 horas e eu acordo cansado ainda. E é uma das primeiras perguntas que eu faço é isso, tu tá fazendo exercício físico, tu tá se movimentando, quantos passos tu dá no teu dia? A gente tem hoje dispositivos que medem as quantidades de passos que a gente dá, é muito fácil de adquirir. Então, quantidade de passos é uma boa métrica. Léo, não tenho. Faz que nem o Ed falou ali, ir pro trabalho a pé, ou então, meu trabalho é longe. Estaciona um pouco antes do trabalho, 2, 3 quadras antes, vai o restante a pé.
desce alguns pontos de ônibus antes, caminha o resto, anda mais de escada, esquece escada rolante, esquece elevador, vai sempre de escada. Ah, Léo, mas eu moro no terceiro, no quarto andar. Não tem problema, a gente se acostuma. Subir todos os dias no terceiro, no quarto andar de escada vai ser muito benéfico para ti. Tu vai estar ganhando tempo no teu dia. A gente está tanto falando hoje que a gente não tem tempo para nada, né? Bom, o tempo de subir escada e de elevador é praticamente o mesmo. O de escada a gente está ganhando exercício físico, ganhando minutos de exercício físico, ganhando tempo no nosso dia. Então, o exercício físico está aí na terceira posição. Aí. Não é um ranking, mas o terceiro ponto seria exercício físico. Então, isso é muito legal. Muita gente que mora, por exemplo, eu moro aqui no segundo, né? Mas o pessoal que mora no décimo, por exemplo, às vezes fica mais difícil para quem está começando. Então, o que eu recomendo? Vai de elevador até o quinto andar, depois o restante ali, até chegar em casa, no apartamento, no seu nome que você mora, você vai a pé. Vai de escada, no caso, né? Então aí você vai diminuindo, depois vai até o quarto andar, vai o restante a pé, depois vai até o terceiro andar de elevador, depois vai o restante a pé. A gente vai adaptando, né? Vai fazer uma programação mais acrescentando aí mais intensidade, mais volume de treino, digamos assim, a cada dia, né? De forma progressiva aí. Léo, antes de entrar aqui só nos 5 passos, para a gente já começar já a pensar, pensando já no fechamento dessa live, vamos falar sobre, existe algum alimento que a gente possa comer, tomar? Existe alguma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar nosso sono? A gente está falando de alimentos, existe isso. O que pode ajudar a gente? Existe alguns alimentos específicos que têm alguns elementos que vão nos ajudar a aumentar a qualidade do sono. Mas eu evito de falar isso porque é muito mais simples do que os alimentos lá que vão melhorar o nosso sono. Eu gosto de falar que quanto melhor for a tua alimentação para a saúde, melhor vai ser a tua alimentação também para o sono. Então, o que eu estou falando aqui? Evitar carboidratos simples, refinados, lá, farinha, açúcar, glúten, que pode ser considerado uma toxina também, muita gente é alérgica e não sabe. Processados, embutidos, industrializados, né? Então, todas essas comidas que não são comidas, que foram inventadas pela indústria, é bom a gente evitar, tanto para a nossa saúde quanto para o nosso sono. Então, se a gente está se alimentando sei lá, vai comer uma pizza à noite, pode comer? Pode, tudo pode, né? Mas vai dormir um pouquinho pior. O sono vai ter um pouquinho menos de qualidade, porque é uma bomba calórica, claro, dependendo da pizza, dependendo do sabor e tudo mais. Mas são informações que a gente traz aqui, né? Não é uma coisa assim que não pode fazer nada. A gente está informando as pessoas para a gente para elas terem as informações de saber o que pode e o que não pode, né? Então, quanto melhor a gente se alimentar, melhor vai ser tanto para a nossa saúde quanto para o nosso sono. E mais importante também do que o que a gente está comendo, eu gosto de falar dos horários de alimentação. Tem uma questão na ciência que se chama crononutrição. Então, os horários que a gente está ingerindo, cada nutriente, vão importar, sim, no nosso dia. Tem a cronobiologia, que é o estudo dos tempos, né, dos nossos hábitos, e a crononutrição, que é algo que eu tenho estudado bastante, é algo que impacta muito na nossa rotina. Então, ali, o que eu costumo falar? Evitar de comer muito, de ter uma última refeição muito pesada, por cerca de 2, 3 horas ali antes de dormir, dar esse intervalo de pelo menos 2 horas ali antes de dormir. Então, comer um pratão sei lá, de qualquer coisa, dá umas 2, 3 horas para fazer a digestão. O que acontece quando a gente come muito? Nosso sangue vai todo pro estômago, a gente gasta muita energia na digestão. Se a gente for dormir logo em seguida, escovei os dentes e for dormir, o sangue vai estar todo no estômago e a gente vai evitar de estar fazendo os processos fisiológicos adequados para a gente dormir. A gente vai estar fazendo o processo fisiológico para a gente fazer a nutrição, fazer a digestão. Então, evitar comer muito antes de dormir, umas 2 horas, 3 horas, e também evitar ir para a cama com muita fome. Também é algo que é importante. Por quê? Porque quando a gente está com fome e a gente vai dormir, a chance da gente acordar no meio da noite é maior. E mesmo se a gente não acordar, sistematicamente ao longo da história, né, quando a gente ficava muito tempo sem comer, a gente liberava alguns hormônios, o nosso cortisol aumenta um pouquinho, porque é como se o nosso corpo estivesse falando, tem que ficar alerta que tu tá com fome. Então,
mesmo se a gente não acorde, o nosso sono começa a oscilar em qualidade. O cortisol aumenta um pouquinho, tem gente que acorda, e tem muita gente, é muito comum isso, as pessoas falarem, ah, Léo, eu acordo 2, 3 horas da manhã quase todo dia, toda semana, o que está acontecendo? Muitas vezes é a alimentação. Então, é como se fosse uma fome, né? Às vezes é o que a pessoa está comendo, se a pessoa está comendo muito carboidrato, a insulina vai oscilar muito no dia e de madrugada o cortisol aumenta, pá, a pessoa desperta. Então, fazer esse balanço entre, né, o horário da alimentação é importante, não ir para a cama com fome e também evitar ir para a cama depois de uma grande refeição ali, pelo menos 2, 3 horas antes de dormir, vai ser melhor, vai ser eficiente já e a gente não precisa pensar exatamente em qual alimento específico, porque tem alguns alimentos que aumentam a melatonina, mas muito mais eficiente vai ser a gente se alimentar bem e ajustar as nossas luzes que a gente vai aumentar a melatonina e vai ter um sono de qualidade. Legal. Aqui no programa Só Depois dos 40, uma dica que eu dou para a galera aqui é justamente sobre isso. Muita gente fala para mim, fala assim, mas tio Ed, eu acordo à noite com fome. Né? Uma solução para isso, se você está aí assistindo essa live agora, você acorda durante a noite com fome, vontade de comer alguma coisa, é porque o que você comeu na última refeição não foi o suficiente para nutrir o seu corpo e saciar você pelas 7, 8 horas que você vai dormir ali. Então, o que eu recomendo fortemente que você faça para que isso não aconteça? Que você faça a sua última refeição, pode ser mais leve, mas coma alimentos que saciam de verdade. Por exemplo, se você comer gorduras boas, proteínas mais leves, peixe, frango, enfim, isso vai saciar você por muito mais tempo, né? Porque tem uma propriedade que sacia é a proteína e as gorduras boas. Agora vamos pegar se você de repente, quando chegou à noite, comeu, que é muito comum na minha idade, né? A galera fala muito isso, assim, galera, tio Ed, eu chego em casa muitas vezes e vou comer uma coisinha leve, tio Ed, como um pão, como uma fruta, porque é leve, vai me ajudar a dormir. Tudo bem, é leve, mas tem muito carboidrato, esse carboidrato vai subir a insulina, vai atrapalhar o teu sono e depois não vai saciar você. Então é legal você comer uma coisinha leve 2 horas antes de se deitar, mas que essa comida leve que você coma tenha nutrição, uma densidade nutricional o suficiente para nutrir você durante a noite. Então aí está um grande erro de você comer qualquer coisa durante a noite. E a galera erra muito nisso, assim. Inclusive, a gente fala bastante nisso aqui no programa. Falando em programa, vamos entrar com 5 passos agora. E a galera que não se inscreveu ainda, Léo, a gente está na semana da barriga definida, que é um esquenta aí, e eu quero ajudar essa galera a conseguir ter resultado aí. E eu liberei uma aula, a gente está falando até sobre isso, dicas, né, de como dormir melhor, o que comer, nessa aula que eu fiz com todo o carinho para essa galera. Essa aula está disponível já para você ter acesso a essa aula. Se você não viu ainda, acessa lá no link que tem no meu Instagram. É só clicar lá, vai abrir a aula para você, assista. Preparei com o maior carinho para ajudar a minha turma aí, tá? Então, se você não viu, vai lá, corre lá e vê. Léo, vamos lá então, Léo. 5 passos aqui que a gente consiga fazer mesmo dia a dia, prático, coisa fácil, Léo. A gente está numa vida corrida, se for muito difícil, a gente não faz. Filho acordando de manhã, trocando fralda, levando criança para a escola. É assim a nossa vida. Trabalha pra caramba, chega tarde em casa, preparar comida. É doido o negócio. Se for muito difícil, a galera não faz. Coisas práticas, coisas fáceis, que qualquer pessoa consiga fazer. 5 passos aqui para a gente melhorar o nosso sono, que você, como especialista, acha fundamental. Assim. Vamos lá. Tá. Vou começar pelo primeiro. Tá, só uma pergunta. Os que a gente falou não contou. 5 não? não? Vamos. Pode ser, pode ser. A gente pode frisar alguma coisa. A gente falou a gente já passou aqui, falamos várias dicas, né? Mas o que você acha? Tá, vamos fazer diferente a pergunta. Os 5 principais, a gente pode repetir o que já foi falado. Os 5 principais passos que a gente tem que fazer que isso vai ajudar a gente a dormir melhor à noite. Aquele cara que, como eu, muitas vezes, Léo, eu acordava de madrugada e não conseguia dormir mais, cara. Acordava 3 horas da manhã, a cabeça para cá e para lá, sabe, martelando aquele probleminha, e eu não conseguia dormir mais. Ia para a sala,
assistir televisão. É legal isso, Léo? Aí eu fazia isso, eu tava sem sono, Léo, pegava 3 horas da manhã, falei, caramba, não consigo dormir mais. Quer saber de uma coisa? Eu vou assistir televisão para ver se eu pego um sono. Vamos começar com essa dica, então? Isso é legal, né? Fazer isso? Não, vamos falar 5 novos, então. São 5 menorzinhos, então. Esse da televisão, antes de dormir, né? É uma coisa legal, inteligente da gente fazer, é reduzir a nossa exposição de luzes. Então, a gente já falou um pouco de luzes, né? Ah, Léo, eu quero assistir uma televisão. Bom, o que tu pode fazer? Apaga as luzes da tua casa. Às vezes a gente tá com tudo aceso. No Brasil agora é 9 e 11 da noite. A chance de várias das pessoas que estão nos assistindo estarem com todas as luzes ligadas ou várias luzes ligadas da casa é muito alta. O que a gente pode fazer? Apagar a luz da cozinha, a gente não está usando, a luz às vezes até do banheiro, tá tudo aceso, assim, a energia tá cara, a luz elétrica tá cara no Brasil também, né? Então a gente economiza luz elétrica, a gente reduz a nossa exposição à luz e também reduzir a exposição às nossas grandes telinhas. Então a gente está agora assistindo a live, olhando para o celular, né? O que a gente pode fazer? Colocar Vou anotar aqui, hein? filtros nas nossas telas. Então, para o celular existe filtro, para o computador. Para quem trabalha em computador até tarde, eu até vou escrever essa aqui no chat, que é uma quente aqui. Quem pegar essa aqui vai se dar bem. Tem um aplicativo, um software para o computador que se chama Flux. Ó, eu escrevi aí, f.lux, tá? f.lux. Deixa eu fixar aqui, Léo, para a galera ver. Deixa eu fixar aqui, peraí. Fixar comentário. Pronto. Esse software, tu baixa, tem para Windows, tem para Mac. Ele é super importante porque ele vai fazer o ajuste das cores da nossa tela. Então, se a gente está trabalhando no computador até tarde, até as 10, 11 horas da noite, Léo, pode trabalhar até tarde? Pode, só cuidado com as luzes. É o que eu gosto de falar, né? Impedir as pessoas de trabalhar já é meio loucura hoje, né? Então, não tem como. Não Pode dá. trabalhar no computador, mas coloca esse filtro na tela que se chama Flux. Ele é um software de graça, tem para Windows, tem para Mac. Ele vai fazer o ajuste, vai tornar a cor da tua tela um pouco mais quente, mais avermelhada, alaranjada lá. Tem gente que, não gostei, mas acostuma. Confia em mim que o teu sono vai melhorar muito, muito, muito. E tu vai se acostumar com isso. Dependendo do horário do dia, fica mais quente, mais frio. Então, é super importante. Para o celular também tem, pro iPhone, que é o que eu uso. Não tenho, eu não conheço, eu até deveria pesquisar um pouco mais, algum aplicativo que faz esse trabalho automático já, mas nas configurações do iPhone, tu consegue inverter as cores. Então, à noite, a tela dá para colocar a tela mais vermelha também. Léo, Night Shift funciona? Mais ou menos, funciona, mas não é o ideal. Não vai ser 100% eficiente, mas entre não usar nada e usar o Night Shift, pode usar, que ele ajuda um pouquinho. Para Android, tem um programa que eu vou escrever aqui, se chama Twilight. Esse aí é tipo o fluxo do Android. Então, tu pode baixar, ele torna o teu celular um pouquinho mais alaranjado a cor de noite. Isso vai ajudar a tu não absorver tanta iluminação branca, que vai reduzir a produção de melatonina. Quando a gente está se expondo a luzes artificiais à noite, a gente está reduzindo a nossa produção de melatonina, a gente vai ficar com sono mais tarde. O que vai acontecer se a gente acordar de madrugada e for assistir televisão? São telas jogando sinais para o nosso corpo de que, acorda, já amanheceu, já é dia, o sinal entra no nosso olho e vai instantaneamente para o nosso cérebro. A gente começa a ficar mais alerta. O que acontece quando a gente liga as luzes? A gente fica com alerta. Quando a gente apaga as luzes, a gente fica relaxado. Isso a gente já sabe e agora a gente está entendendo o motivo. Então, a iluminação é o passo 1 aí, pode ser? Fechou. Então, só resumindo o passo 1, diminuir as luzes. Né? Luz do banheiro, luz da sala, ir apagando tudo ali e tal. Trocar a luz aqui do celular e tal. Então, isso vai ajudar bastante já, né? Vamos agora para o passo 2, né?
Sobre a iluminação, daria uma live inteira só sobre isso. Também tem questão de lâmpadas inteligentes, tipos de lâmpadas, cores, que tem muito mais assunto, mas a gente pode falar num outro momento. Passo 2, vamos falar de cafeína. Quem é que gosta de um cafezinho aí? É o nosso melhor amigo do século XXI aí, né? Eu adoro café também, tomo café todos os dias, mas a gente tem que tomar com sabedoria, com inteligência. O que é a cafeína? É um estimulante. Ele vai nos deixar alerta, ele vai nos estimular, a gente já sabe disso. O que a gente não sabe, o que muita gente não sabe, é que a meia-vida da cafeína gira em torno de 6 a 8 horas. O que isso significa? Que ela vai demorar lá por volta de 12 horas para sair do nosso corpo. Então, a cada 6 horas, ela desce 50% de cafeína. Se eu tomar uma xícara de café agora, daqui a 6 horas eu vou ter por volta de metade da cafeína ainda dentro do meu corpo. E o que vai acontecer durante a noite? Se eu tomar café 6 horas, meia-noite eu ainda vou ter 50% mais ou menos, tá? Dessa quantidade no meu corpo, e essa quantidade vai estar prejudicando a qualidade do meu sono. Léo, mas eu tomo café à noite e eu durmo de boas, tranquilo. Mas a qualidade do sono vai ser prejudicada. Isso já, se tu for fazer um exame de polissonografia, numa clínica de sono, colocar eletrodos lá no teu corpo, tu vai ver lá o hipnograma que o teu sono profundo está fragmentado. Então não é que tu acorda durante a noite, às vezes tu acorda de fato, mas mesmo se tu não acordar, o teu sono vai estar sendo prejudicado por conta daquela cafeína que tu tomou às 6 horas da tarde achando que ia te ajudar. Ela até te ajudou, até às 7, 8 e tal, mas ela vai te prejudicar quando tu acordar. O que vai acontecer quando tu acordar? Tu vai acordar cansado. Ah, eu trabalhei demais? Trabalhei demais. Possivelmente também ajudou no cansaço, né? Mas aquele cafezinho da noite vai estar prejudicando o sono, a gente vai estar acordando pior. Então, dica geral aqui, de linhas gerais, e essa é o que a galera mais tem dificuldade para acordar, para aplicar, acha estranho quando eu falo, evitar a cafeína, se possível, zero cafeína depois das 2 horas da tarde, que é uma dica importante, que no início, nos primeiros dias vai ser muito difícil fazer, porque a gente está acostumado a tomar café 5, 6, sei lá que horas. Eu, na faculdade, tomava muito de madrugada, era a pior coisa que eu poderia estar fazendo. Mas com o tempo, a gente vai estar melhorando a qualidade do nosso sono, a gente vai estar acordando melhor e a gente vai estar dependendo menos do café. E aí acaba criando um ciclo positivo aí, a gente dorme melhor, acorda melhor, precisa menos de café, toma menos café, dorme ainda melhor. E o café, a gente pode falar uma live inteira só sobre ele também, tem diversos aspectos do café que as pessoas estão viciadas e é um vício crônico que nem percebe, né? Então, pessoas ansiosas, super ansiosas, estressadas, né? Com problemas psicológicos, inclusive, muitas vezes a gente reduz a cafeína e acaba melhorando tudo isso de uma hora para outra. Top. Então, segunda dica é beber café até no máximo 2 horas da tarde. Mas vale lembrar que tem muita bebida que tem cafeína também, né, Léo? Vários chás aí, tem vários chás aí que tem cafeína, então o que você tem que fazer, galera? Dá uma olhada no rótulo, né? Quer tomar um chazinho à noite para melhorar teu sono, né? Um chá sem cafeína, tem que olhar o rótulo lá, ver se não tá tomando um chá errado aí, tá? Então vamos lá. Dica 3, Léo, o terceiro passo aí pra gente explodir esse sono aí, sabe? Turbinar esse sono aí pra gente conseguir emagrecer e ganhar massa muscular. Vamos lá. Terceiro passo, eu diria para tomar um banho quente antes de dormir, lá por volta de 30 minutos antes de dormir, que é algo simples de fazer e às vezes a gente coloca o banho num horário que poderia ser mais ou menos antes de dormir lá e ajudar no sono. Por que ajuda no sono? E se as pessoas forem perceber, né, se a gente for ver, muitas das coisas que eu falo aqui é somente substituição de horários, né, e perceber, bom, isso aqui eu faço aqui, eu posso trocar para cá. São coisas, né, que simples. O banho quente, quando a gente entra no banho, a gente vai subir a nossa temperatura corporal, obviamente, a gente está pegando água quente. Quando a gente sai do banho, a nossa temperatura corporal despenca. O que vai acontecer, gente? A nossa temperatura ela é cíclica, é controlada pelo nosso ritmo circadiano. Então tem momentos do dia que ela está um pouco mais alta, momentos do dia que ela está um pouquinho mais baixa, e ela vai fazendo isso ao longo dos nossos dias. Isso acontece
pelo controle do nosso cérebro. Durante a noite, a gente gostaria de reduzir a temperatura corporal, porque é um gatilho biológico para a gente dormir. Então, quando a gente sai do banho quente, a gente tem uma queda de temperatura e a gente vai sentir sono. Claro que também outros benefícios, né? A gente vai relaxar os músculos, a gente vai se sentir mais relaxado, a gente vai não pensar em nada, né? Um momento ali que se tu puder colocar uma luzinha um pouco mais baixa no banheiro também vai ajudar. E aí tu toma um banho lá de, sei lá, um tempo lá que tu tá tirando um tempo para ti, tu também tá, sei lá, longe do celular. E é um momento ali que, além de tudo isso, tu sai do banho, reduz a tua temperatura corporal e, se possível, já eu vou emendar com a dica 4 aqui, pode ser? Claro, manda bala. Coloca a temperatura do teu quarto mais baixa, então lá cerca de 18 a 20 graus Celsius, se possível, ou então, não sei, não tem ar-condicionado, resfria o teu quarto o máximo possível. Então a dica 3, tomar um banho quente, dica 4, reduzir a temperatura do quarto para tornar um pouquinho mais frio. Dormir pelado, né? Oi? Dorme de cueca. É bom. É. É bom. Quem não tem ar-condicionado, por exemplo. Dorme pelado. Sempre tem uma solução, né, Léo? É bom. E claro, né, no inverno, ou pessoas que têm muito frio, manter sempre mãos e pés aquecidos, que são extremidades, e aí é importante estar um pouco mais aquecido. Mas, em geral, o nosso corpo ele gosta de frio durante o sono. Então, se a gente for pensar lá, muitas vezes a gente acorda, não é de frio, é de calor. Quando o quarto está quente, a gente vai ter um sono ruim, a gente vai acordar, a gente vai, nossa, tá muito quente, não sei o quê. Até dorme, mas dorme e acorda muito tempo, tem um sono superficial fragmentado. Quando a gente esfria, a gente pode colocar uma cobertinha lá, vai ser positivo para o sono. Então, tomar um banho quente vai relaxar o corpo, vai reduzir a temperatura corporal, a gente vai... inclusive é um gatilho biológico, porque a gente precisa reduzir cerca de 1 grau Celsius para a gente pegar no sono, para a gente iniciar o sono. Então, se a gente está com 37, a gente tem que chegar nos 36 para a gente dormir. Se a gente não chegou nos 36, a gente fica acordado. Então, a gente sai do banho, baixa a temperatura, fica no quarto frio, que também vai manter a temperatura fria, vai manter o nosso sono de mais qualidade, porque o nosso ritmo circadiano gosta de temperatura mais baixa durante a noite. Quando a temperatura está mais alta, a gente vai tender a acordar. Nossa, isso é muito claro, né? Quando tá muito calor, aqui no Rio faz um calor danado, né? E quando tá muito quente, né? A gente não consegue pegar no sono, é impressionante, né? A gente fica rolando na cama, transpirando, tem que ligar o ar-condicionado, senão você não consegue dormir. Léo, vamos para a quinta dica agora, quinto passo aí para a gente ter aquele sono poderoso. Quinto passo, eu vou puxar um pouquinho para o meu lado e para as pessoas em geral, porque, né, é positivo. O quinto passo é eduque-se, leia, aprenda, converse, discuta. A mídia hoje, o Google, tem muitas pessoas falando sobre sono de uma maneira extremamente superficial e, além disso, às vezes errada. Então, a gente abre o site do Google aí, vai ter um monte de erros, vários mitos de sono. Preciso dormir 8 horas todo dia, obrigatório. Não, a gente viu que não. Dormir em qualquer horário, sono... como é que é? Sono polifásico. O maior mito que existe. Não existe sono polifásico. Não faz sentido. Então, a quinta dica aprenda. Eduque-se sobre sono. Porque sono é algo que é científico. Já tem muitos consensos na ciência que a gente... É que nem alimentação. A gente aprende uma vez a se alimentar, né? Claro que a alimentação talvez seja um pouco mais complexo, mas o sono ainda tem alguns conceitos lá, que a gente viu alguns aqui, alimentação, iluminação, temperatura e tudo mais, que a gente aprende, a gente consolida e leva para o resto da vida. A gente dorme todos os dias, a gente tem que aprender a fazer esses ajustes na nossa rotina para a gente manter o nosso sono poderoso e sendo o nosso aliado, porque a gente sabe que quando a gente começa a dormir mal, a vida piora, quando a gente dorme bem, a vida melhora. Então, a quinta dica, eduque-se e aprenda o máximo possível de sono para usar isso pro resto da tua vida. Top, rapaz do céu, muito conteúdo, hein?
Vocês gostaram, gente? Impressionante. A gente podia ficar aqui mais umas 6 horas, né, Léo? Seria. Mas, ó, posso dar uma dica pra galera agora, só pra fechar? Pega tudo isso que a gente falou, pelo menos, ó, anotei tudo aqui, tá? Pega esses 5 passos que o Léo falou. Ó, o Alexandre tá falando, eu tomo banho de manhã, tá? É diferente. À noite, para relaxar, eu tomo banho de manhã logo cedo. Eu acordo de manhã, faço uma meditação, faço uma oração. E o meu segundo passo de manhã é tomar um banho frio. A gente podia fazer só uma live aqui sobre o banho frio, mas é justamente para você despertar, tá? Tomar um banho frio. Dois também. Eu tomo dois. Eu tomo de manhã é frio, de noite é quente. Para eu começar já no meu dia ali daquele jeito, tá? Então, Alexandre, então de manhã, ok, frio, à noite, quente, tá? Ó, Léo, o que a gente pode fazer? Vamos pegar, galera, tem aqui 20 pessoas nessa live, pega alguma dica dessa. Eu sei que talvez todas vai ser difícil implementar, uma ou outra e pratica. E você vai ver no outro dia a sua... Como é que você vai medir se aquilo, se isso que a gente falou aqui, se isso aqui funciona ou não? Simples. Você vai praticar uma dessas dicas aqui. Vai acordar no outro dia, amanhã, por exemplo. Hoje é terça-feira, Léo? Que dia que é hoje? Estou perdido. Terça. Vai acordar amanhã, quarta-feira de manhã, e você vai ver a sua disposição. Como que você acorda? Se você acordar bem, sabe o que é acordar bem? É acordar sozinho, é acordar sem dor de cabeça, é acordar sem aquela sensação que foi atropelado por um caminhão, sem aquela sensação de querer dormir mais 10 horas. Isso é acordar bem. Então, pratica alguma dessas dicas aqui, ou todas as dicas que a gente falou. Observa no outro dia o teu sono. Se você se sentiu melhor, mais bem disposto, mais energia, o caminho é esse. O caminho é esse, colocar em prática coisas simples aqui. Então, a minha dica é, pratique, observe o seu corpo e depois você mesmo verá a resposta. É assim, entendeu? Pratique você mesmo, então é a minha dica aí. Léo, olha, muito obrigado, tá, pelo seu tempo. Que hora que é agora aí? Você tá no... É 8h20. É uma hora mais cedo, 8h28. Ah, uma hora mais cedo. É. Você tá em que cidade você tá aí? Eu tô em Toronto, Canadá. Beleza, então. Ó, show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? De verdade aqui. Em nome da minha galera, dos novos quarentões, da geração que eu tô formando aqui. Eu agradeço em nome de todos. Tanta dica, tanta coisa bacana que você passou aqui, que a gente vai colocar em prática, porque a gente quer aqui construir, sabe, um corpo mais bonito, um corpo mais saudável, um corpo sem barriga, um corpo com mais definição muscular. E a gente está vendo que isso é possível, desde que a gente pratique dicas fáceis como essas aqui, ó. Tá bom? Show de bola? Léo, muito obrigado. E a gente vai se falando.